Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Nesta aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema responsabilidade por dano ambiental. Nós sabemos que a responsabilização por dano ambiental detém diversos efeitos em várias esferas do direito. Nós vamos destacar aqui a esfera administrativa, civil e criminal. Esses três aspectos vão ser tratados tanto do ponto de vista doutrinário quanto jurisprudencial. Neste tema também nós vamos falar um pouquinho sobre a Constituição, leis esparsas, alguns aspectos pontuais, infraconstitucionais, e vamos também tratar sobre uma questão muito importante, que é até o cerne da aula de hoje, que é a lei que trata da responsabilização por danos nucleares. O dano nuclear ocasiona naturalmente um dano ambiental e esse dano ambiental vai ocasionar por si só repercussões na esfera civil quanto na esfera penal. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos para o quadro. Bem, responsabilidade por dano ambiental. Pessoal, inicialmente eu acredito que nós podemos fazer aqui uma remissão ao que aconteceu na prática. Vamos começar essa explicação com um exemplo, um caso real, um caso concreto que ocorreu por volta da década de 70, caso esse que gerou essa polêmica a respeito do dano ambiental nuclear. Dano ambiental é uma categoria ampla, a gente sabe. Dano ambiental ele pode ser ocasionado, as razões desse dano podem ser as mais diversas possíveis. Pode-se até mesmo questionar sobre se esse dano ele só é passível de ser criado pelo ser humano, pela atividade humana, ou mesmo pela atividade da própria natureza. Porque veja, meio ambiente, existe uma concepção do meio ambiente propício à vida e o meio ambiente em si. O direito ambiental ele é criado segundo uma percepção humana daquilo que seria o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, na visão humana, é aquele meio ambiente propício à vida dos seres humanos. Talvez nós podemos estender isso também ao equilíbrio necessário ambiental para que a vida humana exista no planeta Terra. Então, é importante nós dizermos isso porque a concepção de meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme está no artigo 225 da Constituição, o equilíbrio que se quer referir é um equilíbrio para a vida humana. Naturalmente, existem espaços do planeta Terra que não necessariamente condicionam a vida humana, mas nem por isso nós podemos dizer que são meio ambientes, são espaços ecologicamente desequilibrados. Então é necessário que nós façamos essas distinções entre dano ambiental ocasionado pela ação humana e dano ambiental ocasionado pelas forças mais diversas aí da natureza, tá bom? Feita essa distinção, pessoal, o que a lei quer se referir aqui é sobre a ação humana, uma atividade humana que direta ou indiretamente ocasiona esse dano ambiental. Esse é o ponto principal. E nós vamos iniciar aqui justamente no caso SESI 137. Eu trouxe um videozinho para vocês aqui para nós conversarmos um pouquinho. Vamos lá para o vídeo? Vamos lá, pessoal. Estou levantando aqui, trazendo para vocês. Vamos lá. 1987, a cidade de Goiânia viveu uma experiência trágica, o maior acidente radioativo do mundo em uma área civil com Césio 137. A tragédia deixou 4 mortos e centenas de pessoas com sequelas por causa da radiação. E a TV Brasil Central preparou uma reportagem especial sobre este caso. O acidente com a cápsula de um equipamento de raio-x em Goiás só não foi maior que o registrado em Chernobyl, na Ucrânia, um ano antes, em 1986. Catadores de papel em busca de materiais que valessem alguma quantia de dinheiro entraram em um prédio público abandonado na capital e encontraram um equipamento usado para tratamento de câncer. Eles então resolveram vender a máquina a um ferro velho, que por sua vez desmontou a cápsula para comercializar o chumbo. Mas ao romperem a blindagem, um brilho azul chamou a atenção.
Sem saber exatamente o que era aquilo, eles dividiram o material e levaram parte do pó brilhante para casa. Pronto, era o Césio 137, material radioativo, sendo espalhado por Goiânia. A contaminação com o Césio 137 deixou 4 pessoas mortas e mais de 900 sequeladas. Quem ficou internado na FEBEM da época, o local onde os contaminados foram levados, passou muito medo. Maria Gabriela Leite, né? Foi um momento de terror, porque a gente não sabia o que podia acontecer com a gente. Podia ser até chegar um exterminador e matar a gente todo mundo na parede, porque tudo que a gente pegava era contaminado. O trabalho de descontaminação... Pessoal, interessante aqui fazer uma pequena parada a respeito do risco de contaminação. Na época, as pessoas que foram vítimas desse acidente, elas, dentro de um período, elas eram possíveis, seria possível as pessoas que entrassem em contato com elas, que adquirissem essa radioatividade para dentro do seu organismo. Então era como se fosse uma transmissão, tal como se fosse um vírus, né? E as coisas que eles pegavam também ficavam radioativas. Então essas pessoas sofreram um dano moral enorme, né? Porque ninguém queria ficar perto delas em função dos efeitos que a radiação poderia ser, né? Poderia ocasionar essas pessoas que estavam em contato com as vítimas diretas do evento. Então o evento trouxe vítimas diretas, vítimas indiretas e aquele risco e aquela precaução, né, das pessoas que estavam em contato com essas pessoas contaminadas de também se contagiarem. A verdade é que ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram contagiadas, né? O fato é que o dano ambiental muitas vezes é um dano oculto, é um dano que ocasiona doenças misteriosas e as pessoas às vezes morrem dessas doenças misteriosas e ninguém sabe a causa. Vocês veem que qualquer um pode ir até um hospital e vai ver que várias mortes não se sabe a razão dessas mortes. E às vezes se sabe a razão dessas mortes, mas não se sabe a causa dessas doenças que surgiram e ocasionaram a deterioração do organismo. De repente são danos ambientais ocultos, né? A cifra negra do direito ambiental, na linguagem terminológica, né? A cifra negra, ou seja, a ausência de registro nos órgãos competentes acerca de ilícitos ambientais que ocasionaram danos ambientais que causam, por sua vez, problemas nos corpos das pessoas e por aí vai, né, pessoal? Vamos voltar aqui. Dias, principalmente nos locais onde viviam as pessoas. Isso foi em 1975, cidade de Goiânia. Cidade de Goiânia, hein? Que morreram, como a casa de Israel Batista dos Santos, que tinha 22 anos. Israel foi levado para se tratar no Rio de Janeiro, juntamente com Maria Gabriela de Abreu, de 57 anos. Além de Israel, que não voltou vivo do Rio de Janeiro, morreram também Admilson Alves de Souza, de 18 anos. Os dois trabalhavam juntos no Ferro Velho. E Maria Gabriela Ferreira, que tinha 37. Ela era a esposa do Devair, o dono do local. Foi ela a responsável por levar o restante Você vê o memorial 137 à Vigilância Sanitária de Goiânia. Ela foi a primeira pessoa a suspeitar que aquele pó brilhante poderia ser o causador de tantos sintomas nas pessoas que tiveram contato com ele. E por fim, Leide das Neves Ferreira, uma garotinha de 6 anos de idade, sobrinha de Maria Gabriela, que comeu um ovo com as mãos sujas do pó de Césio 137. Ela se tornou símbolo das vítimas deste acidente. A senhora, quando a Leide foi lá para o Rio de Janeiro para tratar, a senhora imaginou que ela fosse voltar do jeito que ela voltou? Morta? Nossa, nunca, porque ela estava bem. Eu não entendia, porque eu fiquei isolada. Quem sobreviveu reclama que o preconceito, devido ao medo de contaminação, existe até hoje. Quem foi irradiado no passado. Quem foi contaminado no passado. Hoje não existe esse perigo. Agora, infelizmente, a falta de informação de algumas pessoas pode ser que gere algum tipo de preconceito, mas não tem fundamentação.
Enfim, pessoal, tá aí. Não é? Vocês percebem então que isso aconteceu em 1985, em Goiânia, próxima à capital do Distrito Federal, e esses catadores, eles não foram as vítimas, os causadores diretos do evento. Não foram os catadores. Nós não podemos afastar a responsabilidade de quem realmente deveria ter gerido essa questão, que era, no caso, o Estado, o município e a União, mas, sobretudo, o ente federativo a quem pertencia aquela unidade que foi abandonada, na qual estava contido o aparelho que detinha elementos radioativos e foi abandonado, foi deixado lá, né, por meio de uma negligência, a qual poderia ter ocasionado um dano no estado inteiro, talvez no país inteiro, em função da circulação de pessoas, né? Poderia ter sido uma grave crise nacional de saúde, caso não fosse detectada a tempo. Vocês imaginam os efeitos caso isso não tivesse sido identificado por essa senhora que acabou falecendo e tivesse notificado as autoridades acerca desse problema? Porque o nosso sistema de saúde, até detectar isso, ia demorar. Isso ia se espalhar de uma maneira pelo país, talvez até tenha se espalhado. E até por uma questão de manutenção da ordem pública, essa informação tenha sido omitida. É bem possível, é bem possível. Esse medo que essa senhora teve de ser morta em função de que a sua convivência com outras pessoas pudesse ocasionar um contágio constante, esse medo é um medo real. Realmente é possível que um governo execute uma pessoa em função de ela passar a gerar riscos à segurança nacional. Não é verdade? Então, assim, todo mundo que é maduro sabe muito bem que na hora que o pau canta, as coisas mudam, né? Então, gente, muito interessante essa história e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse caso à luz da legislação que eu trouxe hoje aqui, principalmente que é a legislação 6.453 de 1977, que trata da responsabilidade civil e criminal por danos ambientais nucleares. Tem algumas condutas relacionadas a você gerir material nuclear, né, de uma maneira informal, etc., sem autorização. E também tem as questões de responsabilidade civil para os operadores de energia nuclear. Interessante que essa lei veio antes, propriamente, do caso Césio 137, que foi em 85, né, praticamente 8 anos depois. E esse caso Césio 137 foi um pouquinho prévio à Constituição, à promulgação da Constituição em 88. Então os efeitos são diferenciados, né? Eu tive, pessoal, um contato com uma pessoa, calma aí, hein? Sem medo, com uma pessoa afetada pelo Césio 137 em Goiânia. Eu tive no ano de 2011. Essa pessoa foi até o Ministério Público Federal e essa pessoa foi trazer... Primeiro ela se identificou, falou que era uma das vítimas, né, recebeu uma indenização ridícula do governo, naturalmente, mas no caso ele era ele é um aposentado, né, especial, um aposentado pela Previdência, isso gerou efeitos, né, colaterais no organismo dele, ele foi aposentado. E essa pessoa, até eu lembro que na hora que ela se identificou, eu não conhecia esse caso, eu nem tinha ouvido falar. Eu era um rapaz de 21 anos na época, 22, então, ou 23, algo assim, eu não conhecia essa situação, né? E na hora que ele se identificou e falou isso, eu falei, esse cara tá doido? Eu pensei, né, comigo, esse cara deve estar doido, nunca ouvi falar disso. E existia esse caso, não estudei esse caso até então, nunca tinha ouvido falar. E quando ele me falou, imediatamente fiquei exatamente com medo de uma eventual radioatividade, porque eu comecei a ler, na hora que ele falou, eu falei, esse cara tá doido ou realmente isso aconteceu? Eu fui procurar na internet e logo apareceu esse caso do Césio 137. E aí eu pensei, poxa, será que ele está contagiando todo mundo? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, né, tudo é muito, né, a gente sabe que o negócio é um pouco largado, né? E aí eu já fiquei preocupado, eu falei, será que esse cara vai passar radioatividade aqui para todo mundo? Então, para você ver, eu fiquei com preconceito, né? Eu era um rapaz educado, já quase formado, né? Mas fiquei com medo, né? O preconceito vem do quê? Vem do medo e do desconhecimento da matéria, uma matéria extremamente específica como essa. A gente sabe que existe também
um interesse nacional em abafar esses casos de alguma maneira, ou pelo menos não divulgar toda a repercussão possível do evento. E eu me lembro que acabou, assim, de alguma maneira, esse caso se cruzando com a minha vida no ano de 2012 ou 2011. Enfim, pessoal, só uma informação interessante para vocês, tá? Agora vamos passar propriamente ao tratamento da matéria. Eu gostaria de falar antes do dano nuclear e da responsabilização civil e criminal a respeito desse dano, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a previsão do dano ambiental em si na Constituição, né? Um pouquinho na Constituição, e aqui eu vou trazer a Constituição aqui para a gente ler junto. Primeiro vamos para o 170, né? Um momentinho. Vamos para o artigo 170, que fala que a ordem econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social. E aí coloca, pessoal, defesa do meio ambiente. Defesa do meio ambiente, então, é um dos pilares da ordem econômica, certo? Inclusive, mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Certo, é um dos pilares, então, da atividade econômica, a defesa do meio ambiente. Aí nós paramos agora, pulamos aqui para o 225. 225 tem um caput, o parágrafo 3º que eu gostaria de realçar. E diz o seguinte, que todo mundo tem, né, um direito difuso no caso, todo mundo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí vem aquilo que eu falei para vocês, né, equilibrado segundo os ditames da vida humana, né? Então, e segundo a interferência humana. Caso a interferência seja da própria natureza, é complicado, né? Ela que permite a vida, ela que destrói, né? Naturalmente existe uma tentativa humana de controle, de manipulação dessa atividade da natureza. Nós somos fruto da natureza também, né? Se vocês pensarem, né? Nós somos a natureza. Então, assim, nós queremos separar esse discurso do que é o ser o ser humano e ser a natureza, é meio estranho, né? Mas as causas humanas ao meio ambiente tendem a ser racionalizadas por meio desses instrumentos legais. E aí eu gostaria de realçar o parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, olha, existem sanções penais e administrativas a par das sanções civis. É isso que ele quer dizer, tá bom? Então, o parágrafo 3º da Constituição, com mais o caput, fica bem claro que a Constituição já estabeleceu o dever de reparação por dano ambiental, dever de reparação civil e responsabilização criminal administrativa, mais uma multinha, né? Em razão do dano ambiental ocasionado pela atividade humana, direto ou indiretamente, por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Certo, pessoal? Vamos lá, então, agora passando para a leitura aqui do nosso materialzinho. O caso Césio nós já falamos, previsão constitucional explicamos um pouquinho, né? O parágrafo 2º que eu coloquei aqui estabelece o dever de recuperar, o dever daquela pessoa que ocasionou o dano ambiental de recuperar o meio ambiente. E aí a gente vai falar disso um pouquinho mais embaixo, tá? Por quê? Porque existem algumas formas de reparação ambiental. Existe a compensação financeira e existe a reparação in natura. Se possível, sempre é melhor se optar pela reparação in natura, né? Agora, caso não seja possível, a gente monetiza a situação e o dano passa a ser aferível monetariamente. Mas não é o dever, porque se você capitalizar o dano, você vai estimular posturas de pessoas jurídicas ou pessoas físicas que detenham recursos de poluírem. Então elas vão colocar no orçamento da empresa, ou no seu orçamento pessoal de pessoa física, o pagamento da multa pela compensação. Então assim, eu fiz, mas eu paguei, então não me enche o saco. Vai ser mais ou menos assim, né? Não me perturbe que eu já paguei o dano. E não é assim não. Por quê? Porque não é porque você compensou financeiramente que você reparou de fato in natura o dano ambiental. Interessante, pessoal, nós colocarmos aí que existem previsões constitucionais diversas sobre os danos ambientais e sobre a sistemática de responsabilização sobre esses danos. Responsabilização civil, nós temos aí uma previsão
mater, né, a previsão principal, é da Constituição, mas temos a responsabilização já prevista também na Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Tem vídeo no canal específico sobre ela, não vou falar, mas está lá no artigo 4º, inciso 7º, artigo 14, incisos 1 a 4 e parágrafo 1º. Lei 9.605 trata propriamente dos crimes contra o meio ambiente. Não é a única lei que trata de crimes, mas é uma das leis, né? Até porque a lei que a gente vai tratar agora de atividade nuclear também trata sobre crimes, né, ambientais. Lei 8.038 de 90 é o Código do Consumidor na parte que trata do microsistema de tutela coletiva. Lá se conceitua o que é direito difuso, coletivo estrito sensu e individual homogêneo. Esses três compõem a categoria direito coletivo lato sensu. Bom, essa categorização é a base para que nós entendamos que o direito ambiental é um direito coletivo, certo? E sua responsabilização é em função, inclusive, de danos difusos. Quando você polui em igarapé, por exemplo, você não polui apenas as pessoas, você não causa danos apenas às pessoas que moram próximas do igarapé. Você causa danos também às pessoas que dependem de bacias ou dependem de outros rios que são afluentes desse igarapé. Então, um rio corre para outro rio, uma água corre para outra água. Então, naturalmente, se você polui um afluente, você acaba poluindo diversos afluentes de uma maneira, ainda que seja uma maneira menor. Mas, então, isso significa o quê? Justamente que o dano ambiental é um dano difuso. Pessoal, a responsabilidade, no caso, criminal e administrativa. Há uma diferenciação, né? Administrativa significa os órgãos da administração pública que vão impor uma multa e talvez até uma sanção uma sanção punitiva, né? Uma sanção contra a propriedade daquele poluidor. É possível que se imponha uma limitação administrativa em face daquela propriedade, daquele direito de propriedade, então tem que atender à função social, nós já sabemos disso, isso está na Constituição, atender à função social, inclusive atender à função social ambiental. Eu fiz um quadro aqui, na verdade eu não fiz esse quadro, tá pessoal? Eu peguei lá do Márcio André, que é um doutrinador muito conceituado ultimamente, né, um juiz federal, e ele diferencia aqui as responsabilidades, achei de uma maneira bem didática aqui o que ele fez. Responsabilidade por danos ambientais. Temos a civil, que é objetiva. Onde é que está previsto isso? Está na Política Nacional do Meio Ambiente, mas já estava de uma maneira indireta na própria Constituição, implícita, tácita. Responsabilidade administrativa é subjetiva, certo? E a responsabilidade penal também subjetiva naturalmente, né? Ninguém responde penalmente de maneira objetiva. É necessário analisar a culpa ou dolo. Agora, existem algumas minúcias nessa responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá, pessoal? Vamos tratar isso numa outra aula, que é algo bem específico que foi definido pelo STJ e encampado pelo STF também. O fato é o seguinte: previsão normativa da responsabilidade administrativa e responsabilidade civil, vocês vão achar na mesma lei que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, essa leizinha aqui, ó, certo? E é interessante nós colocarmos essa perspectiva à luz daquilo que está na Lei 6.453 de 77, porque essa lei ela diz exatamente o oposto, em vários aspectos, acerca da responsabilização civil, objetiva e administrativa. Na verdade, é uma lei um pouco protetiva daqueles que operam atividade nuclear. Foi uma lei feita em 77 pelo então presidente Geisel, que era general, nós vivíamos uma ditadura naquela época, para a promoção da energia nuclear no Brasil. Até porque naquele momento nós não sabíamos ainda se não havia ainda uma definição clara sobre se o Brasil iria se tornar uma potência nuclear ou não. Né? Porque não sabia muito bem como é que ia ser regida essa matéria. O fato é que vários países, como Paquistão, Índia, China, antes, né? Israel, fizeram seus programas nucleares à deriva das diretrizes internacionais sobre o tema de vedação para que se espalhasse aquela tecnologia pelos diversos países. Né? Então foi feito um programa nuclear secreto brasileiro, nós tem informações na internet, né? Mas ele não andou, talvez, em razão aí de pactos internacionais, ou talvez até ações de sabotagem, né, de potências estrangeiras. Mas o fato é que no governo Fernando Henrique foi assinado, então, um protocolo para que
fosse usada apenas a energia nuclear para fins pacíficos, a tecnologia nuclear, digamos assim, não a energia, né? Bom, essa lei, vocês percebem em 77 que esse cenário não estava claro. Portanto, em função aí de se operar essa tecnologia, foi feita uma lei bem limitativa da responsabilidade tanto do Estado como do operador acerca de danos ambientais ocasionados por acidentes nucleares, né? O que é uma lei um pouco absurda e que eu acredito que não se sustenta em face da Constituição. Naturalmente, isso não foi analisado, segundo a jurisprudência, porque não houve um acidente nuclear para além do caso do Césio 137, que não foi fruto direto. É considerado um acidente nuclear? Sim, é considerado um acidente decorrente de uma tecnologia nuclear, um elemento radioativo. Mas não propriamente um acidente ocasionado, né, por uma gestão de usinas nucleares. Né? Você vê que foi um equipamento, no caso do Césio 137, que ocasionou isso, um equipamento mal descartado, que caiu nas mãos de pessoas leigas, que nós todos somos. Essas pessoas operaram esse equipamento de maneira equivocada e esse dano ambiental nuclear ele foi ocasionado por uma via do mercado de consumo. Não é? Então a pessoa que operou a máquina, que no caso quem comprou essa máquina foi o Estado, acabou descartando de qualquer maneira no meio ambiente. E isso ocasionou dano ambiental. Pessoal, agora tratando propriamente dessa lei que eu gostaria de colocar para vocês. Olhem a disposição que eu gostaria de contestar aqui com vocês, argumentando que a Constituição não sustenta esse limite na responsabilização por dano ambiental. A responsabilização por dano ambiental é total, não é restringível. Aliás, é objetiva, pelo risco integral. O que significa ser uma responsabilidade objetiva? Do ponto de vista civil, tá, pessoal? Do ponto de vista penal e administrativa é subjetiva também, mas do penal nós já sabemos, segundo o nosso quadro, que a responsabilidade penal é subjetiva. Objetiva é apenas a civil, certo? E na responsabilidade civil é justamente onde há essa tentativa de limitação pela União, na época que editou essa lei, segundo o governo militar. A responsabilidade do operador pela reparação do dano nuclear é limitada em cada acidente ao valor correspondente a 1.500.000 RTN, né? Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. O limite fixado neste artigo não compreende os juros de mora. Olha como ele foi bonzinho. Então vocês percebem que esse artigo 9 tenta limitar a responsabilidade ambiental. Isso não se sustenta mais diante do artigo 225 da Constituição e jurisprudência acerca de temas análogos, não propriamente sobre acidente nuclear, mas temas análogos trazidos aos tribunais superiores. Não é? Então não há que se falar mais nessa responsabilidade limitada, mas não para por aí os absurdos, viu? Vamos seguir aqui para a gente ver outros. No artigo 10 diz aqui, né, olha, se não der para pagar todo mundo esse valor aí vai começar a ratear sim, o resto fica realmente prejudicado e sinto muito, né? Aplica-se o disposto neste artigo quando a União, Organização Internacional, qualquer entidade fornecer recursos financeiros para ajudar a reparação de danos nucleares e a soma desses recursos com a importância fixada no artigo anterior for insuficiente ao pagamento total da indenização, que sempre vai ser insuficiente, né? Sempre vai ser insuficiente. Quanto vale uma vida? Enfim. Temos mais informações aqui também. Aqui diz no artigo 14 que a União irá garantir até o limite do artigo 9 o pagamento das indenizações por danos nucleares, né? E lá. O artigo 15 coloca também que diz que o acidente provocado por material nuclear ilicitamente possuído, por exemplo, por meio de atividade terrorista, ou utilizado e não relacionado a qualquer operador, os danos também serão suportados pela União. Isso é interessante, né? Porque é um caso em que o Estado, lato sensu, ou seja, a União, ela se responsabiliza por uma conduta omissiva, ou seja, por uma omissão em termos de segurança pública. Interessante, né? Eu digo isso porque existe uma jurisprudência do STF que diz que o Estado não é responsável por assaltos, etc., que pessoas privadas, né, pessoas aí, assaltantes, etc., bandidos fazem com você. Você não consegue pedir a responsabilização por falta do serviço público,
de segurança pública, mas nesse caso aqui você consegue, né? Interessante citar isso aqui até numa fase oral de cargo de magistratura, né? Bom, não se aplica à presente lei as hipóteses de dano causado por emissão de radiação ionizante, quando o fato não constituir acidente nuclear. Pessoal, aqui é justamente o caso do Césio 137, né? Por quê? Porque o fato não foi um acidente nuclear propriamente, né? Foi uma emissão de radiação ionizante por meio de um elemento poluente nuclear. Aí nós temos aqui também, seguindo, a questão dos crimes, né? Responsabilidade criminal, aí vai. Responsabilidade criminal vai embora, né? Tem vários tipos penais aqui que ainda são válidos, né? E nós temos aqui também a conceituação sobre esse operador nuclear, né? A pessoa jurídica, claro, pessoa física não vai ser autorizada a operar isso aqui, né? Devidamente autorizada para operar a instalação nuclear. Aí tem o combustível, o que é produto ou rejeito radioativo, o que é material nuclear, reator nuclear e por aí vai, pessoal. Dano nuclear é interessante nós lermos. O que é um dano nuclear? Dano nuclear é um dano ambiental, claro. O dano pessoal ou material produzido como resultado direto ou indireto das propriedades radioativas, da sua combinação com propriedades tóxicas ou com outras características dos materiais nucleares que se encontram em instalação nuclear ou dela procedentes ou a ela enviados. Esse é o conceito de dano nuclear que vai ser aprimorado posteriormente com os tratados internacionais dos quais o Brasil firma, inclusive por meio de entidades. Existem entidades que trabalham no âmbito do sistema da ONU que fiscalizam aí o uso pacífico da tecnologia nuclear, tá? E lá também existem protocolos que vão ser adicionados aqui no conceito de dano nuclear. Então não pense que o único conceito de dano nuclear a viger no ordenamento brasileiro é esse, porque não é. Certo, pessoal? Falamos um pouquinho sobre essa lei que eu acredito que vocês nem sabiam que existiam, né? E que ainda estava vigente. Nós temos aqui um sistema também de órgãos que deve ser atualizado, tá? Também está um pouco desatualizado. Então essa lei ela tem alguns efeitos? Tem. Ela tem uma aplicação no ordenamento jurídico brasileiro? Tem. Mas é uma aplicação mais diminuta. Mas num tema em que não existe tanto regramento, ela serve como uma diretriz naquilo que não colide com a Constituição ou com legislações posteriores que sejam mais protetivas ao meio ambiente segundo a característica da vida humana. Certo, pessoal? Eu falei para vocês que a responsabilização civil é objetiva e integral. Integral significa justamente que esse artigo 9º da lei, como o artigo 10º, não tem validade, né? Porque limitam o dano, eles eximem a pessoa ocasionadora, causadora do dano de ser responsabilizada. E é objetiva por quê? Porque independe de dolo ou culpa na conduta. Basta o dano, o ato, a conduta e o nexo causal. Se a pessoa ocasionou aquilo por uma negligência, imprudência, imperícia ou por um dolo, isso não é relevante aqui para a caracterização da responsabilidade civil ambiental. Temos aqui alguns julgados que eu gostaria de encerrar a aula com eles, certo? Que diz o seguinte: a questão da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, interessante nós colocarmos isso, tá? A reparação por dano ambiental é imprescritível e objetiva, baseada na teoria do risco integral. Subsídio para isso, artigo 225, parágrafo 2º e 3º, artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Já falei isso com vocês. Bom, próximo passo que eu gostaria de falar com vocês sobre a súmula: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, certo? Então não é porque o dano já foi ocasionado, já foi instalado, por exemplo, o shopping na área de preservação permanente, agora já era, esquece isso, bola para frente, vamos seguir nossa vida. Não, não é? Não existe fato consumado em dano ambiental, você vai ter que ser responsabilizado a pagar o dano, certo? Então, essa é uma situação importante também que eu gostaria de falar com vocês. Pessoal, essa jurisprudência, portanto, é a que eu separei nesse momento. Acredito que ela já atende aí as finalidades da aula, tá? Nós temos também uma outra situação que talvez seja importante, que é aqui a questão da fixação da tese da recuperação integral do dano ambiental, que é justamente aquilo que nós falamos, o fundamento de parte dessa lei ter sido derrogada, né? Bom, o STJ, ao julgar a responsabilidade civil decorrente desses danos ambientais, fixou as seguintes teses em sede de recurso repetitivo. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva,
informada pela teoria do risco integral. Tá bom. Letra B. Vamos pular esse resto aqui. Em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados. E na fixação da indenização por danos morais, recomendável o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e ainda ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, certo? Razoabilidade. Pessoal, importante então que nós saibamos que o elemento dolo e culpa não é utilizado para a caracterização da responsabilidade civil, correto? Mas para o arbitramento do valor da responsabilidade, aí sim. Aí entra a questão do dolo e a culpa. A culpa não foi da empresa, foi algo assim totalmente imprevisto. Teve um terremoto. Ou nesse caso, naturalmente vai haver uma reparação integral pelo dano, pessoal e patrimonial, mas existem outros critérios para a fixação do dano moral coletivo. Não é o individual, é o coletivo. Nesse sentido, realmente vai ser aí levado em consideração o grau de culpa, o grau de reprovabilidade da conduta do causador do dano ambiental. Tá bom, pessoal? Fico por aqui então. Obrigado pela atenção de todos. Espero ter contribuído com essa nossa discussão, uma breve aula, mas acredito que bastante informativa aí para o estudo de vocês, tá bom? Até mais, obrigado. Tchau, tchau.